Meus senhores, se nós fôssemos nos descrever, nos autodescrever, nos intitular aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, como nós faríamos isso? Falaríamos do que é mais importante na nossa vida, correto? Daquilo que nos caracteriza. Então poderíamos dizer Alberto, pastor, Carlos, cabeleireiro, Ismael, barbeiro, Sara e Naila, as estudantes, Genia, copeira, Mauro, o empresário, Soraya, mãe e dona de casa, Letícia, enfermeira, e assim por diante. Mas não parece faltar alguma coisa nessa descrição? Será que o que nos caracteriza é simplesmente aquilo que nós fazemos? Ainda que nós devemos entender a nossa profissão, o nosso trabalho como uma vocação de Deus. Não é simplesmente um ganha-pão. E esse tem sido um grande erro de muitos cristãos. Mas parece faltar alguma coisa. Então nós poderíamos dizer de forma diferente: Alberto, pastor, servo de Deus. Olha que bonito. Carlos, cabeleireiro, servo de Deus. Letícia, enfermeira, serva de Deus. Ismael, barbeiro, servo de Deus. Sara e Naila, as estudantes, servas de Deus. Genia, copeira, serva de Deus. Mauro, o empresário, servo de Deus. E assim por diante. Parece mais espiritual, não é mesmo? Mas qual desses ofícios que eu listei, qual dessas vocações pode ser considerada maior do que a vocação de apóstolo? Apóstolo mesmo, tá? Apóstolo de verdade. Não esses celerados que se auto-intitulam como apóstolos, mas apóstolos comissionados pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver assim como Paulo, o apóstolo, ele se descreve. Aqui na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 1, onde a Santa Palavra de Deus nos diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Somente até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça comigo. Senhor, tem misericórdia de nós nesta manhã. Ajuda-nos. Tem misericórdia de mim, das minhas debilidades. Nos ilumina com teu Santo Espírito para que eu possa falar e todos nós possamos compreender e guardar em nossos corações a tua palavra. Senhor, o Evangelho é teu, a igreja é tua, a honra, a glória são tuas. Nós dependemos do teu Santo Espírito. Por isso, glorifica o nome do teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já vimos alguns panoramas para nos auxiliar na compreensão da carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos ainda na fase dos panoramas. Não começamos a estudar de verdade a carta verso a verso. Mas nesse tempo todo nós já vimos, por exemplo, o propósito da carta, vimos algumas ênfases doutrinárias apresentadas pelo apóstolo, vimos também a importância histórica da carta, como que este documento inspirado por Deus influenciou a história da igreja, e nós, como protestantes, como reformados, no mês da Reforma, onde semana que vem comemoraremos 504 anos, é de suma importância. E a carta aos Romanos foi sempre muito importante, muito marcante para a igreja verdadeira, desde a sua fundação. Além disso, nós vimos o que é e como está exposto o Evangelho que Paulo chamou de seu Evangelho, aqui na carta aos Romanos. Então, estudamos qual é a procedência do Evangelho, de quem o Evangelho fala, para quem ele se destina e do que se trata.
Vimos depois que a compreensão da carta aos Romanos ela é fundamental para nós compreendermos todas as Escrituras e principalmente o Antigo Testamento. Talvez a maior janela para entendermos o Antigo Testamento à luz de Cristo Jesus é a Epístola aos Romanos. Na última mensagem nós vimos que o ponto de partida do Evangelho como uma boa nova é a má nova. Nós valorizamos a graça de Deus destinada a pecadores quando somos expostos à realidade da condenação de toda a raça humana. E quando nós compreendemos que é muito fácil falar que todos pecaram, mas é mais difícil falar eu pequei e eu mereci a condenação do inferno, mas a graça de Deus veio a mim, pecador que não merecia. Assim nós fomos expostos à verdade daquilo que nós somos conforme a Bíblia e mais especificamente a carta aos Romanos, que diz que nós somos pecadores. Mesmo depois de salvos, somos pecadores. Hoje, o nosso assunto será sobre o homem chamado Paulo. Nós veremos quem ele foi. E nós veremos que ele foi um homem comissionado por Deus para uma missão. Um homem que experimentou a graça de Deus de maneira tão profunda e de maneira tão surpreendente e com um entendimento tão pleno da finalidade da lei. Um homem com um assunto específico que entendeu o seu chamado e que tem muito para ensinar para a igreja contemporânea. Pois, finalmente, Paulo foi um homem que morreu para si mesmo e viveu para Cristo Jesus. E que Deus nos ajude. O intuito dessa mensagem hoje, meus irmãos, não é dizer sejamos como Paulo, que é um erro muito comum aos expositores. Pegar um personagem bíblico e dizer, nós temos que ser como Jacó, nós temos que ser como... Jacó não, como José, nós temos que ser como Davi, nós temos que ser... Isso é muito usado, infelizmente um erro muito comum. Apesar de que o próprio Paulo nos diz que nós deveríamos ser seus imitadores, nós deveremos ser seus imitadores daquilo que ele era, imitador de Cristo Jesus. E enquanto ele era imitador de Cristo Jesus. Ainda que a salvação não seja por mérito algum de imitação ou por boas obras, mas unicamente pela graça que nos justifica gratuitamente em Cristo Jesus, nós fomos salvos para as boas obras. Fomos salvos para sermos moldados à imagem de Cristo dia após dia, para exercermos como embaixadores a dignidade absoluta de proclamarmos esse nome santo e de realizarmos as boas obras diante dos homens, para que os homens glorifiquem ao nosso Pai. Assim, o intuito de observarmos algumas características sobre o apóstolo Paulo é para que nós possamos compreender melhor quem foi o homem inspirado por Deus para escrever essa carta que nós vamos estudar. E vermos como que o Evangelho de Jesus Cristo caracterizava esse homem. E aí, um ponto muito importante. O Evangelho de Jesus Cristo deve nos caracterizar, se nós somos cristãos. Como disse Sproul, por meio do livro de Atos dos Apóstolos, nós ficamos familiarizados com as provações e com a atividade missionária do apóstolo Paulo. Ele é bem conhecido de todos nós, que consideramos ele como nosso mentor e nosso amigo. E é na carta aos Romanos que nós conhecemos uma outra face de Paulo, o Paulo teólogo, o Paulo instrutor, o Paulo pastor. Por essa razão, eu também não vou apresentar uma biografia do apóstolo Paulo. Isso pode ser facilmente conhecido através de livros muito bem escritos e bíblias de estudo, ou até mesmo pela própria leitura bíblica das cartas de Paulo e principalmente de Atos dos Apóstolos. Uma outra coisa antes de ir para o primeiro ponto que eu queria dizer é o seguinte:
Tem-se muitas vezes uma ideia errônea, quando um pastor vai pregar, que ele absolutamente está dizendo, olha, eu faço isso e vocês devem fazer isso. O que também é errado. Há algumas correntes que dizem coisas diferentes. Há quem diga que um pastor jamais pode pregar daquilo que ele não domine, daquilo que ele não cumpra, daquilo que ele não obedeça. Se isso fosse verdade, meus irmãos, os nossos assuntos ficariam deveras limitados. Porque nós aqui em cima somos tão pecadores quanto os senhores aí embaixo. Aliás, nós somos a mesma massa. Somos parte do mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus. E ninguém mais. Nós caminhamos como os irmãos, com uma responsabilidade um pouco maior de expor a palavra de Deus. Então, de maneira alguma, ouçam a mensagem de hoje como se, o Alberto está dizendo que nós devemos assim, que ele é assim, que ele faz isso, que ele faz assado. Não. Mas todos nós devemos ouvir com os nossos corações abertos para aprendermos do Espírito Santo de Deus como que nós devemos viver a nossa vida cristã. Dito isso, meu primeiro ponto é, Paulo foi um homem como nós. E primeiramente precisamos dizer que Paulo não foi um homem chamado Saulo. Por favor, não façam isso. Nós já vimos nas exposições do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, que era muito comum as pessoas possuírem 2 nomes. Dada a conversão dramática de Paulo, dado o uso do seu nome, aparecer como Saulo primeiramente em Atos e depois como Paulo, e dado o fato de Deus haver mudado, sim, o nome de alguns dos seus filhos, como nós estamos vendo Jacó nas exposições de domingo à noite, como veremos mais à frente, Abraão e Sara e outros personagens que foram, sim, rebatizados, tiveram um outro nome dado por Deus. E aí, por causa disso, criou-se essa hipótese. Não, Saulo, primeiramente... Paulo se chamava Saulo e Deus mudou o seu nome quando ele se converteu. Eu já vi gente até dizendo, irmãos, eu lembro quando aquela artista bem loucona, Baby do Brasil, se converteu. Não vou entrar no mérito se converteu ou não converteu, quem é ou quem deixa de ser, não me interessa e não nos interessa isso. Mas eu vi uma pessoa muito bem intencionada, com um argumento muito fuleiro, raso, para dizer que ela não era cristã. E ele dizia com autoridade, veja bem, Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Paulo, e ela era Baby do Brasil e continua Baby do Brasil, então logicamente ela não se converteu. Isso é uma prova de que ela não se converteu. Aí eu pensei, Senhor, vale a pena? Não vale a pena? Senta aqui, irmão, vem cá. Paulo mudou de nome quando? Não há nenhum registro de nenhuma mudança do nome de Paulo de origem divina. Vejam o seguinte, irmãos, Saulo é o nome hebreu de Paulo. Paulo, ele é hebreu, ele é judeu, ele era fariseu. E Saulo indica, então, a sua descendência racial e a sua origem religiosa. Mas Paulo também era cidadão romano. Ele não era só judeu, ele era cidadão romano e assim ele possuía também um nome que indicava a sua cidadania romana. E esse nome é Paulo. Lucas ter usado primeiro Saulo e depois Paulo, ele estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo e tinha liberdade suficiente para fazer essa escolha. Talvez para demarcar o Paulo judeu e o Paulo cristão, mas não que Deus mudou o seu nome. A interpretação bíblica, meus irmãos, ela tem um pilar fundamental que deve ser sempre lembrado. A explicação mais simples, normalmente, é a verdadeira. E por isso, basta. Mas vamos ver Paulo, então. Paulo foi um homem separado e comissionado por Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, primeiramente. Chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, ele está aqui descrevendo parte do seu testemunho. Ele está descrevendo o que ele era,
quem ele era, como que ele foi comissionado e como que ele iniciou o seu trabalho apostólico. Este é o homem que nós estamos estudando, o autor da carta que nós estudaremos pelos próximos anos, se assim Deus permitir. Essa, meus irmãos, é a sua origem, chamado para ser apóstolo. Por quem? Por Deus. Separado para o evangelho de Deus. Por quem? Por Deus. Chamado no momento que aprouve a Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. A glória de Paulo consiste simplesmente em ser Deus, o autor da sua vocação, da sua vocação eficaz para a conversão, da sua vocação para ser servo de Cristo e da sua vocação para ser apóstolo. Ou seja, ele não está se auto-intitulando apóstolo. Paulo diz de si mesmo que é como um abortivo, um nascido fora do tempo, nascido depois do chamamento dos apóstolos. Contudo, eu peço ajuda ao Dr. Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: o chamamento de Paulo não foi um pensamento posterior, não foram os eventos e as circunstâncias que o fizeram acontecer, mas constituiu parte do eterno propósito e pré-conhecimento e conselho de Deus. É o apóstolo quem nos diz isso. Discutam com ele, se quiserem, mas estarão discutindo com um homem que fala com a autoridade do Senhor ressurreto, como um chamado para ser apóstolo. Cuidado, pois. Ele afirma que foi separado para esse evangelho desde o ventre da sua mãe. Digo-lhes que encontraremos este termo numerosas vezes. Termo que nos ensina que há um plano e há um propósito na mente de Deus. No caso deste homem, vemos isso claramente, não vemos? Estivemos pensando em sua maravilhosa preparação. Nada disso foi acidental. Não foi acidental ele ter nascido Saulo de Tarso, naquela curiosa mistura de cultura grega e cultura hebraica. Não foi por acaso ele ter nascido cidadão livre do Império Romano. Nenhuma destas coisas foi acidental. Tudo fazia parte de um grande plano de Deus, elaborado na eternidade, não somente antes do nascimento de Paulo, mas antes da formação do mundo. Tudo isso estava na mente de Deus e ele o fez acontecer. Paulo, meus irmãos, foi um homem que foi chamado ao ministério pelo próprio Senhor. Ele foi chamado para ser apóstolo, e o termo chamado tem um sentido de escolhido ou eleito. Nos próprios escritos de Paulo, o termo chamado, que é kletos, tem sempre o sentido de vocação ou chamado eficiente. Nunca é aquele muitos foram chamados e poucos escolhidos. Não é o chamado geral, mas é o chamado eficiente. Aquele chamado que é sempre respondido de maneira eficaz, positivamente. Como afirmou Calvino, ele, pois, declara ser servo de Cristo e chamado para o ofício de apóstolo, querendo significar que a sua conversão em apóstolo não foi uma intrusão casual. Ele, pois, acrescenta imediatamente a seguir que fora separado, que era um apóstolo do Senhor particularmente eleito. Nós podemos concluir, meus irmãos, que todos os crentes, assim como Paulo, foram chamados eficazmente, tanto na sua conversão, e a sua conversão envolve a sua situação de ser servo. Todos nós fomos chamados a sermos servos do nosso Senhor Jesus Cristo, sermos discípulos do nosso Mestre. Contudo, Paulo pertencia ao grupo designado apóstolo, sendo vocacionado e enviado por Cristo para estabelecer os pilares da fé apostólica, pilares esses que regem o cristianismo, e por isso que esse ministério se extinguiu. Os pilares já foram fundamentados, nós temos as escrituras sagradas, nós temos as ordens de Deus estabelecidas pelos enviados por Deus para fundamentar a sua igreja.
Paulo, ele possuía a melhor combinação entre teólogo e missionário. Como eu afirmei, Atos mostra o apóstolo e missionário, e Romanos, o apóstolo e teólogo. Como missionário, ele foi incansável, como ele afirma mais à frente aqui em Romanos. O seu campo missionário, ele havia acabado no Oriente. E agora ele desejava ir ao Ocidente, dirigindo-se à Espanha. E assim, enquanto ele ia para a Espanha, ele desejava passar por Roma. Infelizmente, os planos do apóstolo não são os planos de Deus, ou felizmente. E nós vimos que Paulo, sim, vai a Roma. Mas ele não vai como ele gostaria de ir como um missionário, mas ele vai como um presidiário. Ele vai preso pelo império. E lá exerce, por algum tempo, em cadeias, o seu ministério. Como teólogo, Paulo ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Veja, de 27 textos, ele escreveu 13. E ainda parte do livro de Atos dos Apóstolos fala sobre o seu ministério. Então Paulo é de uma importância muito grande no Novo Testamento. Paulo foi um homem com uma missão. Ele era um homem com uma missão e ele foi fiel durante toda a sua vida a essa missão. O Senhor Jesus o comissionou para o apostolado na estrada de Damasco. E a partir de então, Paulo ele pôde dizer o seguinte: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, como ele escreveu em Filipenses 3. Após o encontro de Jesus com Paulo no caminho para Damasco, essa foi a vida de Paulo. Ele fazia uma coisa, ele vivia para uma coisa, ele tinha uma missão, ele tinha um assunto, ele tinha um objetivo. Sua missão era pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo, como ele ensinou, pois ele mesmo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Isso ele fazia independência da graça de Deus. Nós vemos hoje algumas pessoas que pregam o Evangelho e pregam, parece que baseadas no seu poder, né? Ah, eu faço, eu aconteço, eu sou. Eu sou é Deus, meu irmão. Nunca diga eu sou, somente Deus é. Só se você vai dizer que é pecador, aí eu admito, eu sou pecador. Ele fazia tudo o que fazia na dependência da graça de Deus, e assim ele pôde dizer também: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. No entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. 1 Coríntios. Que diferença. Que diferença principalmente daqueles que se dizem apóstolos hoje, né? Não vamos olhar para esses acelerados, mas vamos olhar para nós. Que diferença de nós. Aquilo que nós fazemos. Nós temos essa consciência. O que fiz, mas não fui eu. Mas Deus que, por sua graça, operou por meu intermédio. Em segundo lugar, Paulo entendeu e falou como ninguém sobre a graça. Um teólogo, escrevendo sobre as doutrinas da graça, ele diz o seguinte: ele afirma que Jesus Cristo, com a possível exceção do apóstolo Paulo, guardem isso, com a possível exceção do apóstolo Paulo, Jesus Cristo teve mais para dizer sobre as doutrinas da graça do que qualquer outro vulto de qualquer outro personagem na Bíblia. Ou seja, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, foi quem mais falou das doutrinas da graça. Não foi Calvino. Mas foi Paulo, segundo esse teólogo, o homem comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo dos gentios, o apóstolo que mais falou das doutrinas da graça. E se você já leu, aliás, se você não leu ainda as cartas de Paulo, meu irmão, você vai para casa hoje, dobre os seus joelhos, se arrependa, começa, porque você tem que ter lido isso, né? Por favor. Mas se você já leu com atenção, você deve ter notado como Paulo fala com entusiasmo
das doutrinas da graça. É por isso que eu digo que Romanos é uma carta que você não tem como ler sentado, pelo menos não por muito tempo. Ou você se ergue e pula de alegria, ou você se ajoelha, alguma coisa você faz, porque ela é encharcada da graça de Deus, das doutrinas da graça. Isso porque Paulo foi um homem que experimentou a graça de uma maneira profunda. Aquele que perseguia a igreja se tornou o mais importante apóstolo e o mais fervoroso seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Após aquele encontro em Damasco, enquanto ele estava perseguindo a igreja, aquele que buscava antes calar o cristianismo foi o seu mais eloquente pregador. Notem a ironia. Essa foi sua vida após ter sido conquistado por Cristo Jesus, como ele escreve em Filipenses. Se antes ele quisera demolir o cristianismo, depois ele foi um dos seus principais construtores. E é isso que Deus faz. O encontro com Cristo no caminho para Damasco foi marcante e não seria para menos. Imaginem o próprio Senhor diante dele. Imagina que como seria isso para qualquer um de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo diz que Deus resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Um teólogo sustenta que essas palavras de Paulo talvez impliquem uma reminiscência do mesmo evento, mais particularmente da grande luz do céu que resplandeceu no sol do meio-dia ao seu redor e dos seus companheiros. É baseado nessa experiência que Paulo escreve de maneira tão linda, Deus resplandecendo nos nossos corações através de Cristo Jesus. Paulo foi um homem que demonstrou a graça surpreendente de Deus. Ele está escrevendo aos gentios. A igreja cristã em Roma, nós vimos isso, era formada em sua maioria por convertidos do paganismo, por gentios, não por judeus convertidos ao cristianismo. Observem que coisa maravilhosa Deus nos proporciona. Dentre todos os homens, é justamente Paulo, o antigo fariseu, o antigo perseguidor da igreja, que escreve aos cristãos gentios. Um excelente entre os fariseus, alguém que anteriormente era um judeu austero, fanático, nacionalista, que odiava o Senhor Jesus Cristo e tudo quanto se relacionava com ele, que o considerava um blasfemo, que tentava destruir a igreja cristã, que foi para Damasco respirando ameaças de morte, a fim de poder exterminar a pequena igreja daquela cidade. Esse Paulo, ele se tornou defensor da fé e apóstolo dos gentios. O homem que Deus modificou, ele foi retirado do meio dos perseguidores da igreja para ser um defensor do cristianismo. E notem novamente a ironia e a surpreendente graça de Deus. Um defensor do cristianismo, inclusive e sobretudo ao judaísmo. É isso que Deus faz. Ele muda o seu caminho totalmente. Ele foi tão ousado e tão consciencioso da sua posição em Cristo, que ele não temeu nem mesmo bronquear publicamente com o apóstolo Pedro, face a face, quando esse se acovardou da comunhão que estava tendo com crentes não judeus, quando os crentes judeus chegaram. Paulo foi um homem conquistado pelo entendimento da finalidade da lei. Jesus, quando resumiu a lei, ele diz que a observância em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, disso dependem toda a lei e os profetas, lá em Mateus 22. E Paulo chama isso de cumprimento da lei, em Romanos 13. E esse cumprimento da lei é o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amor esse, sendo a essência da lei, o evangelho da graça, portanto, não anula a lei. Antes, confirma a lei, como Paulo escreve no capítulo 3 de Romanos. Um teólogo afirmou que no Novo Testamento, religião é graça e ética é gratidão.
A nossa ética, a nossa obediência não é imposta por lei, mas é ingratidão àquilo que nos foi feito, a graça que nos foi dada. E a isso um outro teólogo complementa assim: o amor é um incentivo para fazer a vontade de Deus mais forte do que regulamentos legais e medo da condenação jamais poderiam ser. Nós não devemos obedecer a Deus por medo de condenação, mas devemos obedecer a Deus graciosamente porque Ele nos amou antes da fundação do mundo, quando nós ainda éramos inimigos seus, nos destinando o seu Filho. Em terceiro lugar, Paulo foi um homem que entendeu o seu chamado para falar de um assunto específico e tem assim muito para ensinar sobre ele. Paulo então é um homem que tem esse assunto, e esse assunto é Jesus. O assunto de Paulo era Jesus. O assunto de Paulo era Jesus e a sua relação com ele, sendo de servo. Não somente é aquilo que descreve a identidade de Paulo, mas é também aquilo que define o interesse de Paulo. Lloyd Jones diz que Jesus Cristo é o seu tema. Vocês se lembram de que em Corinto ele estivera determinado a não saber coisa alguma entre os coríntios, a não ser Jesus Cristo e ele crucificado. Esse, meus irmãos, era o seu único tema. Essa era a pessoa que ele sempre colocava na fachada do seu ensino, a primeira coisa que ele falava. Ele não consegue começar a escrever sem nos apresentar Jesus Cristo de maneira imediata. Para o apóstolo Paulo, Jesus Cristo é o princípio em tudo e é o tudo em todos. Sem ele, Paulo não tinha nada. Sem Jesus, Paulo não tinha nada. Será que nós poderíamos dizer algo semelhante de nós, meus irmãos? Mas dizer de verdade, porque da boca para fora é muito fácil dizer. A gente fala isso em oração mentirosa, a gente fala isso em cantos mentirosos. Mas será que nós poderíamos dizer que sem Cristo nós não temos nada? O que caracteriza a nossa vida? O que pode ser tirado da nossa vida que nos faz desesperar? A única coisa a ser tirada da nossa vida que poderia nos fazer desesperar é Cristo. E se você de fato é cristão, é a única coisa que de maneira alguma pode ser retirado da sua vida. Por isso que Paulo nos chama tanto à alegria. Mesmo em meio à tribulação, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos com o quê? Com carro novo, com a casa na praia, com a roupa nova, com o filho obediente, com a esposa bonita, com o trabalho próspero. Não! É no Senhor. É no Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. Será que poderemos dizer que Jesus está sempre à frente de tudo que nós fazemos? Quando nós estamos conversando com algum parente, quando nós estamos conversando com um ímpio, até mesmo quando nós estamos conversando com um irmão em Cristo, quanto tempo demora para nós falarmos em Jesus Cristo? Será que ao menos temos falado, irmãos? Quantas de nossas conversas que se prolongam por horas a fio, e elas iniciam e se encerram sem nem ao menos nós tocarmos no assunto daquele que nós ousamos chamar de Senhor e Salvador. Muitos de nós afirmam que não têm sido beneficiados pelo cristianismo. Outros reclamam que a sua vida espiritual parece que está morta. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que quando alguém reclama com essas palavras, junto com uma tristeza, eu também sinto uma realização.
Porque ao menos as pessoas estão sentindo falta de alguma coisa espiritual. Porque é comum, infelizmente, as pessoas virem à igreja domingo após domingo e mesmo assim jamais sentirem falta de uma vida verdadeiramente espiritual. Levam suas vidas como qualquer incrédulo, com a única diferença que carregam uma Bíblia debaixo do braço, falam glória a Deus aqui, falam em nome de Jesus ali, um misericórdia acolá, e às vezes oram antes da oração num dia especial. Isso é tão distante de um cristão quanto o Oriente é do Ocidente. E essa distância é intransponível sem a graça de Cristo Jesus fazer com que Cristo seja tudo em todos. Agora, eu pergunto para esses insatisfeitos e para todos nós, e para todos aqueles que se dizem, não, estou muito satisfeito com a minha vida espiritual. Como que nós podemos ser beneficiados de fato por aquele que nós desprezamos de maneira tão contínua? Como teremos uma vida espiritual saudável quando Cristo não ocupa o centro da nossa vida? E quando Ele ocupa algum lugar, é um lugar periférico, é um lugar banal. Como eu tenho dito, pessoas têm entrado na igreja e acrescido o cristianismo ao seu modo de viver, como um acessório. Quão enganadas estão essas pessoas. E não se engane, você pode fazer muito até mesmo em nome do Senhor, mas se você está vivendo assim, um dia você dirá, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas. Você não vai ter nem coragem de dizer, eu fiz tantas coisas, mas de fato quem fez foi tu, através de mim. Para ouvir, apartai-vos, eu não vos conheço. Para muitas pessoas, vir aos cultos, somente vir aos cultos no dia do Senhor, além de ser um sacrifício extenuante, dificílimo, tenho que ir para a igreja, vou para a igreja, ou eu vou à igreja. Basta. Para muitas pessoas isso basta. Cumpriu o seu dever, foi na igreja, bateu o cartão de entrada e de saída, fechou. Está tudo certo. O seu dever religioso foi cumprido. Irmãos, Cristo aparece na vida de muitos de nós apenas em meia dúzia de palavras antes de pegarmos no sono. Ou, claro, quando estoura algum problema no nosso colo. Quando nós estamos diante de algum problema, de alguma enfermidade, de algum acidente, de algum risco, de alguma crise, aí nós lembramos, ó Senhor, Deus de Abraão. Observe o seguinte, Paulo, até o verso 16 nessa introdução, ele cita direta ou indiretamente o nome de Jesus por 8 vezes. 5 vezes direta e mais 3 indireta. Em Efésios, meus irmãos, nos 14 primeiros versos, Paulo fala em Jesus 15 vezes. Com isso, nós devemos concluir que há algo errado até mesmo na nossa forma de falar. Porque o pouco que falamos sobre Cristo é tão vazio de devoção, de temor, de piedade, de adoração, que ocorre o risco sério de nós estarmos quebrando o 3º mandamento e falando o nome do Senhor em vão. Talvez alguém pense assim, principalmente os nossos visitantes, que chato eu vir aqui na igreja, ouvir falar um pastor falando que nós devemos falar em Jesus, que nós falamos pouco em Jesus, mas talvez essa possa ser a sentença da sua própria doença.
Talvez alguém em nosso meio esteja pensando assim: vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? E vocês sabem quem falou isso. Eu concordo com um teólogo quando ele diz o seguinte: não hesito em asseverar que à medida que nós crescemos na graça, nós falamos menos a respeito de nós mesmos e das nossas experiências e muito mais a respeito de Cristo, dele, do nosso Salvador. Para Paulo, Cristo era o único assunto que valia a pena ser tratado. E para nós, meus irmãos, onde que está Cristo? Paulo foi um homem que entendeu o seu chamado, servo de Jesus Cristo. Há teólogos que dizem que não ficam satisfeitos com essa tradução, servo de Jesus Cristo. E eu mesmo, os irmãos sabem que eu falo escravo de Senhor Jesus Cristo. Um teólogo especificamente, ele diz que a palavra grega utilizada por Paulo, nesse caso, é doulos. Um doulos, ele não é um servo contratado que pode ir ou vir. Um doulos era uma pessoa que havia sido comprada. Ela passava a pertencer ao seu senhor. Depois, esse mesmo teólogo diz que o termo utilizado com o título de Jesus, Senhor, Kyrios, em grego, ele é usado no Novo Testamento de 3 maneiras. A primeira delas é a forma como eu mesmo uso para falar com os senhores. Uma forma polida e respeitada. Senhores. O outro caso é com relação a Deus, soberano, Senhor. Nome este dado a Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Motivo esse da perseguição do Império Romano aos cristãos. Porque o Império cria num senhor que era César. E chamava os cristãos de ateus, pagãos, por causa disso. Porque os cristãos não criam no Senhor César, mas no Senhor Jesus Cristo. E por isso eram perseguidos e mortos. E um terceiro uso é de senhor de escravos. Paulo estaria usando a junção desses 2 últimos, senhor de escravos, como Senhor dos senhores. O nome que está acima de todo nome, como ele diz em Filipenses 2. É o Senhor de Paulo e é o Senhor de todo crente. Pois como Paulo diz em outro lugar, não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Meus irmãos, nós somos comprados por preço. E o preço pelo qual nós fomos comprados, segundo Lucas registra na boca de Paulo em Atos dos Apóstolos, foi o preço do sangue de Deus, de Cristo Jesus. Conflitando com essa opinião que é de Sproul, um outro teólogo reformado entende que a insistência em utilizar o termo escravo se dá por causa da ideia de submissão absoluta ao seu dono e de total dependência, além de irrestrita autoridade e domínio do Senhor sobre o escravo. É exatamente isso que é um cristão. Mas ele argumenta 2 coisas que eu achei até interessante. A primeira delas é que o sentido em que Paulo se coloca como escravo de Jesus e o sentido que deve ser o sentido de todo crente verdadeiro, ele é muito mais elevado do que esse estado servil. Como o próprio texto que eu citei aqui de 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. É um estado de escravidão absoluto, onde nós não nos pertencemos, porque fomos comprados por bom preço. E aí ele diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E veja, um senhor de escravos pode ter um escravo somente no corpo. O nosso Senhor nos tem no corpo e na alma. Depois esse teólogo afirma que há o conceito de escravo que nós geralmente associamos com as ideias de serviço involuntário, que é diferente de um cristão, sujeição forçada, que é diferente de um cristão, e com frequência tratamento agressivo. E nós sabemos que o nosso Senhor de agressivo não tem nada.
mas nos trouxe para si com laços de amor. Portanto, meus irmãos, eu creio que deve haver um equilíbrio entre esses dois pontos de vista, entre a ideia do servo e a ideia do escravo. Mas para chocar mais, eu ainda prefiro usar o termo escravo, porque ele humilha mais. Mas nós não podemos nos contaminar com as debilidades e com a insuficiência de expressões, principalmente do nosso português, que podem formar ideias errôneas na nossa mente. Mas veja, Paulo foi um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Tão servo ele foi, que ele pôde dizer, inspirado pelo Espírito Santo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A sua primeira frase aqui em Romanos é por demais significativa. Paulo, servo de Jesus. É quem eu sou, ele está dizendo. Quer saber quem eu sou? Eu sou servo de Jesus. Meu nome é Paulo, mas eu sou servo de Jesus. Sim, eu sou apóstolo chamado por Deus, mas antes de tudo o que eu sou é servo de Jesus. Se nós percorrermos as Escrituras, as cartas de Paulo, nós vamos ver que esse é o modo característico que ele se descreve. Ele pensa em si mesmo em termos de Jesus Cristo. Ele olha para si mesmo se comparando a Jesus Cristo. Ele trabalha como um servo de Jesus Cristo. Ele é um crente como um salvo de Jesus Cristo. Ele caminha na graça e na graça que lhe basta e a graça de Jesus Cristo. É como se nós pudéssemos dizer que o que há de mais importante acerca de Paulo é que ele é servo de Jesus Cristo. Essa também deveria ser a nossa identificação primária, meus irmãos. Quem nós somos? Quem eu sou? Quem você é? Quem nós somos? A nossa identificação primária deveria ser essa. Servos de Jesus Cristo. Veja, não interessa se eu sou um médico ou um gari, se eu sou rico ou se eu sou pobre, se eu sou um doutor ou sou analfabeto, se eu sou preto ou branco, se eu fui um assassino ou um religioso, se eu sou um pastor ou se eu sou um leigo, nada disso é primariamente importante. Por quê? Porque na glória não haverá diferença entre classes sociais, entre sexo, entre cor, entre títulos, entre profissões. Porque todos os que estiverem lá, eles são exclusivamente servos de Jesus Cristo. Veja, no inferno também não haverá diferença entre classes sociais, sexo, cor, títulos ou profissões. Todos que estiverem no inferno jamais poderão dizer de si mesmos, fui servo do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer sobre si que é servo de Jesus Cristo? Você pode dizer sobre si que essa é a sua primeira e a sua principal característica? Eu vou insistir nisso ainda. Qual é o nível do nosso comprometimento com Jesus? Nós somos de fato servos dele? Talvez você diga, mas isso aqui era para o apóstolo. Veja, meu irmão, na glória não haverá apóstolos em nós. Na glória haverá apenas servos do Senhor Jesus Cristo, salvos por graça, mediante a fé. Você teria coragem de afirmar, nós teríamos coragem de afirmar, sem medo de sermos desmentidos por Deus, que somos servos de Jesus Cristo? Paulo, servo ou escravo de Jesus Cristo. Jesus é Senhor e Salvador. E é nessa ordem. Senhor e Salvador. Há uma ordenança que
Jesus é o Criador de todas as coisas, sustenta todas as coisas, mas Jesus também é o Salvador do seu povo. Agora nós temos que entender o seguinte: as referências a Jesus como Senhor, elas são muito mais abundantes nas Escrituras do que as referências a Jesus como Salvador. Você já parou para pensar sobre isso, ou o porquê disso? A igreja contemporânea, ela tem esquecido dessa verdade. A grande maioria dos que se dizem cristãos, eles desejam um Salvador, mas eles jamais desejam um Senhor para suas vidas. Eles querem alguém que os salve dos seus pecados e de preferência gratuitamente, mas eles não querem servir gratuitamente a um Senhor. Eles podem até falar que desejam, mas negam com a sua atitude diária. Senhor manda, servo obedece. Servo não tem vontade própria. Servo não tem gostos. Servo, escravo, dedica-se a cumprir as ordens do seu Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu ordeno? Essa fala de Jesus, ela ecoa pelos corredores das nossas igrejas até hoje. E elas devem ecoar pelos corredores vazios de graça em nossos corações. E nos chamar a atenção para aquilo que nós estamos vivendo e estamos chamando de cristianismo, que talvez não seja bem assim. Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta para Jesus? Por que você me chama de Senhor, se não faz o que eu ordeno? Teremos ousadia de dizer, mas Senhor, eu faço? Que isso? Senhor? Sabes com quem está falando, Senhor? Pastor. Qual a nossa resposta? Por que vocês não fazem o que eu ordeno? Iríamos para o caminho do veja bem? Veja bem. Nós não pertencemos a nós mesmos. Irmãos, nós nunca sequer fomos livres de absolutamente nada. Porque se antes nós éramos escravos da morte, do pecado e de Satanás, agora nós somos escravos de um Senhor muito melhor, de um Senhor muito maior, de um Senhor muito mais poderoso e amoroso, mas somos escravos. Crentes foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Se você é crente, você é possessão dele. Você não se pertence. Pais, os seus filhos não lhe pertencem, são do Senhor. Cônjuges, o seu cônjuge não pertence, é do Senhor. Crentes, vocês não se pertencem. Vocês são do Senhor. Paulo vai contra essa mentalidade de shopping center dos nossos dias. Jesus não é uma mercadoria que você vê exposta entre várias opções e escolhe. Hoje eu vou de Jesus. Não é assim que funciona. Não é desse jeito que nós podemos ter Cristo Jesus. E aquela ideia que ficou impregnada pelo evangelicalismo, que prega aceitar Jesus, isso ficou impregnado, que nós o aceitamos de alguma maneira. E isso é uma mentira, porque isso impõe quase que um favor nosso. Eu te aceito como Senhor. Que isso? Eu te aceito como Salvador. Eu te aceito como Criador do mundo. Imagina você, dono de uma empresa. Chega lá o funcionário mais Zé Mané que tem, mais coitado, mais sujo, mais ignorante. Esse somos nós. E chega para o dono da empresa e diz assim: eu te aceito como meu patrão
e chefe. E sai orgulhoso, porque agora o patrão e chefe vai ser por ele. O que é isso? Esse exemplo é esdrúxulo e limitado para mostrar a distância entre o santo e nós. Nós devemos aprender que nós fomos aceitos pelo Pai em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Não somos nós que decidimos, é Ele. E quem decide é quem manda, quem decide é quem governa, e quem decide é que é Senhor. Será que nós temos essa mesma ideia grandiosa de Cristo? Ou nós nos acostumamos tanto com Cristo? Virou jargãozinho até de programa cômico. Sangue de Jesus. Sangue. E sangue tem poder. Blasfemam. Se divertem. E quando vemos ímpios blasfemando, eles estão fazendo o que lhes é próprio. Mas quando vemos filhos de Deus blasfemando, se isso corta o nosso coração, será que nós nos enxergamos realmente como miseráveis que foram alcançados por tão graciosa, doce, maravilhosa, santa, mas misericordiosa, porque miserável merece misericórdia de Deus? Será que nos enxergamos como vermes, como pó e barro, mas pó e barro que foram alcançados por tão doce graça, que foram erguidos do lixo, que foram feitos vasos para a honra e foram capacitados a serem chamados filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus? Veja, Paulo é um homem que tem muito para ensinar para a igreja contemporânea. Como já dissemos em outra ocasião, Romanos, ele é um portal para nós compreendermos todo o Antigo Testamento. Isso é muito importante no nosso contexto de igreja que nós vivemos hoje em dia. Você liga a televisão, está lá a pessoa pregando, o ser vivente pregando. Dificilmente ele vai estar falando sobre o Novo Testamento. Ele gosta de pregar bastante sobre o Antigo Testamento. Por quê? Porque há várias figuras, vários tipos, várias imagens, e aí, usando de muita alegoria e de muita falta de vergonha na cara, utilizam dessas imagens para ensinarem coisas que não são bíblicas e para validarem os seus próprios ensinos, que consistem, em sua maioria, em ter poder, número de pessoas e dinheiro. Quando alguém fala sobre o Novo Testamento, dificilmente vai para os evangelhos ou pega um textinho do evangelho para mostrar como os milagres ainda acontecem. É só isso, Jesus só faz milagre. Para repetir esses milagres. E quando vão para Paulo, usam Paulo totalmente fora de contexto. É uma frasezinha pela metade: nós somos mais que vencedores, tudo posso naquele que me fortalece, e blá 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 aqui, blá 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 ali. Quando você vai ler o contexto, você vê que Paulo está falando de outra coisa. Totalmente diferente. Um teólogo afirma que isso ocorre porque muito da pregação atual está centralizada num hedonismo cristão. Riquezas, poder, saúde, solução de problemas. Nesse contexto teológico, o ensino de Paulo faria sentido? É compreensível falar da justificação do pecado quando ele não apenas saiu de moda, mas as pessoas querem um Deus que as abençoe no seu pecado. E não um Deus que as livre deles. Não há interesse pela justificação, e sim pelo bem-estar.
Esse autor ainda complementa dizendo: o cristianismo tem adquirido um caráter cada vez mais antropocêntrico, voltado para o homem, em que a cruz é cada vez mais incômoda, em que se fala do trono do crente, mas não da cruz de Cristo, cruz essa que cada cristão deve partilhar. Nesse cenário, será que faz algum sentido a declaração: fui crucificado com Cristo? Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Gálatas 2. Por fim, meus irmãos, Paulo foi um homem que morreu para si mesmo e viveu para Cristo. E esse foi o tema da nossa última mensagem em Mateus. Nós deveríamos morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz não é digno de mim. Não é digno de ser meu discípulo. Paulo entendeu como ninguém isso. No texto que nós expomos de Mateus, o texto inteiro diz: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que se recusa a tomar sobre si a cruz e me seguir não é digno de mim. Aquele que quer preservar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que renunciar à sua vida por minha causa irá encontrá-la. Não havia nada mais do que Paulo gostasse de dizer do que aqueles versos que nós lemos em Gálatas. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos dizer isso, irmãos? Vivo, mas não mais eu. Cristo vive em mim. Paulo é um escravo no sentido de que todo aquele que ama é escravo da pessoa a quem ama. Ele fora cativado, ele fora capturado. Será que nós podemos dizer isso sobre nós? Somos escravos de Cristo porque amamos a Cristo? Paulo poderia dizer que amava a Cristo mais do que tudo, ainda que de maneira imperfeita. Sigamos o mesmo exemplo. Peçamos hoje ao Espírito Santo de Deus que nos dê graça para podermos dizer, como Paulo disse, para podermos dizer para as pessoas: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Porque eu vivo, não mais eu, mas a vida que eu vivo em Cristo. Peçamos para que Deus crie em nossos corações uma afeição, um amor tão grande que supere qualquer outro amor. Que o Espírito Santo de Deus mova as nossas afeições, assim como moveu as afeições de Paulo a amar o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Veja, eu sempre falo isso, amor é volitivo, amor não é sentimento, nós somos ordenados a amar e, portanto, não sentimos amor, somos ordenados a amar. E devemos amar, mas nós sabemos que somos incapazes de obedecer qualquer mandamento que seja, porque de maneira digna, porque somos indignos, somos fracos. E o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas não é menos impossível de nós realizarmos e obedecermos sem a operação do Espírito Santo de Deus do que qualquer outro. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos reportar à graça. É a graça, é o auxílio do Espírito Santo que nos faz amar. Jesus, ele disse o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. A pergunta então é: estamos em Cristo?
Porque se você não estiver em Cristo, tudo que eu falei nesta manhã é algo hediondo para você. Você não vai amar a Cristo sobre todas as coisas. Você não vai considerar ser servo, escravo desse Senhor. Você não vai querer nada com Ele que não seja o compromisso de domingo pela manhã, de bater o cartão na igreja e cumprir o seu dever para a sua consciência, que está cauterizada pelo pecado, dormir tranquila. Estamos em Cristo? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos responder seriamente. E a segunda, e não menos importante, é: amamos a Cristo? Se estamos nele, e se sem ele nós nada podemos fazer, então é lógico, peçamos a ele que ele nos dê o amor que nós precisamos ter. Esse amor é tão grande que nós não podemos obedecer sozinhos. Sabe aqueles votos: Senhor, eu te amo mais que tudo, não ama. E sem a dependência do Espírito Santo você não ama nada. E quando nós, sabendo que Ele nos manda amar, sabendo que sem Ele nós nada podemos fazer, e vamos a Ele pedindo: Senhor, me dá esse amor, nós devemos ter certeza que Ele nos responderá, que Ele nos atenderá, porque toda oração feita no nome de Cristo Jesus, ou seja, toda oração que peça aquilo que o Senhor pediria, ela é aceita. E Cristo, Ele veio para manifestar a glória do Pai. E Deus, como diz John Piper, Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quando nós pedirmos a Deus para que sejamos satisfeitos nele, para que Ele seja o nosso maior tesouro, para que o nosso amor seja todo devotado a Ele, para que nós sejamos de fato servos desse Senhor tão glorioso e amoroso, então Ele nos atende. E assim nós tenhamos certeza de que se pedirmos que Deus, a Santa Trindade, seja o objeto do nosso amor, nós seremos atendidos. Porque observe o seguinte, meus irmãos: Deus jamais pede nada que Ele mesmo não nos tenha dado, não nos tenha concedido. Jamais. Não há um pedido de Deus em que Ele não seja o provedor. Ele jamais admitiria alguma coisa que não viesse dele. Alguma coisa que viesse só da gente. Vocês lembram disso? Caim foi com o fruto da terra. Caim teve uma ideia. Mas Abel recebeu o cordeiro que era para fazer o sacrifício. Isso que nós precisamos entender, irmãos, para pautar as nossas orações. Para pautar aquilo que nós pedimos para Deus. Deus jamais nos pede aquilo que Ele não nos deu antes. Opa! Então, se eu sou ordenado a amá-lo, Ele me disponibiliza esse amor. Então nós podemos clamar como Agostinho clamava: Senhor, dá-me o que Tu pedes. E então pede o que Tu quiseres. Dá-nos, Senhor, um amor por Ti, tão grande quanto foi o amor de Paulo, pois Tu és digno que nós nos consumemos de amor. Tu és digno que nós digamos, como a noiva diz para o noivo em Cantares, que nós estamos doentes de amor por Ti. Ele mesmo promete que circuncidaria os nossos corações para que nós o amemos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. É isso que está escrito em Deuteronômio 30, verso 6, que é o maior mandamento segundo Cristo Jesus. Que nós não descansemos, que nenhum dos senhores possa descansar as suas pálpebras, enquanto não puder dizer com fé e certeza: eu, servo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça.
Senhor, tem misericórdia de nós. Tu és digno de todo amor. Tu és digno de toda a nossa atenção. Nosso maior tesouro. O pão que nos sustenta. O tronco que nos dá vida. A fonte que sacia a nossa sede. Senhor, não permita que nós tenhamos uma vida tão medíocre que outras coisas até boas, dádivas que Tu nos concede, sejam substitutas da nossa atenção, da nossa devoção, da nossa piedade, do nosso interesse e principalmente do nosso amor e do nosso serviço. Nos ajuda, Senhor. Muda as afeições dos nossos corações para que nós desejamos que Tu seja tudo em nós. E dá-nos isso, Senhor. Todas as nossas forças e afeições naturais não são suficientes para prover um amor digno, um amor que Tu mereces. E essas mesmas afeições naturais, corrompidas, poluídas pelo pecado, se distraem com qualquer coisa, Senhor. Por isso precisamos da santificação do Teu Santo Espírito, do mover nos nossos corações, trazendo essa circuncisão de coração, para que as nossas afeições, os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos entendimentos, toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso respirar, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Dá-nos isso, Senhor, pois sozinhos nós não podemos prosseguir. Dá-nos isso, Senhor, ou extingue a nossa vida, porque se não vivermos assim, estaremos só acumulando condenação sobre condenação sobre condenação. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada um que está ouvindo esta mensagem. Faz a Tua obra, Senhor. Glorifica o nome do Teu Filho em nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.